Fala galera do Dizascope, nós estamos aqui com mais um Dizascope Entrevista e hoje eu tenho a alegria de estar aqui com Maurício Zagari, editor da Mundo Cristão, jornalista, teólogo, escritor, e eu queria conversar um pouquinho com ele. Um prazer ter você aqui. Prazer é meu, prazerzão, Douglas, prazer falar com vocês aí também. Eu queria fazer algumas perguntas. O Maurício, ele escreveu alguns livros e eu queria fazer algumas perguntas até relacionadas a esses livros. Há um crescimento muito grande do evangelho na nossa nação, né? As pesquisas vão falar isso. Mas andando por aí e conversando com muitas pessoas, o que eu tenho percebido é que essas pessoas que estão sendo evangelizadas, elas têm assim uma relação com Deus muito frágil, muito você vê muitos desviados, né? E aí quando você pergunta por que você saiu da igreja, são situações tão corriqueiras, tão simples, que tem tirado ela da igreja ou da relação com Deus. Como é que você tem visto isso? Isso acontece, né? Eu acho que existe uma série de explicações para isso. Eu poderia te dizer algumas que eu considero talvez as principais. Uma delas é a forma como você apresenta o evangelho para as pessoas, né? Eu convido você para ir na minha igreja. Vem conhecer a minha igreja. Ou vem conhecer o meu pastor, que meu pastor prega, meu pastor é genial, o pastor é ótimo, tem um discurso maravilhoso, é divertido. Olha, o louvor é um sonzão, a igreja é ótima, a juventude é maravilhosa. Então você está convidando a pessoa para ir a uma igreja, para ouvir um pastor, para ter amigos, uma série de coisas. Então a pessoa está indo à igreja não por causa de Cristo, né? Não para estabelecer uma relação íntima, pessoal, não para se tornar uma cópia de Cristo, não ser conformada à imagem de Cristo, mas para ter uma experiência coletiva ou individual relacionada ao entretenimento meio. ali. Um entretenimento. Entendi. Às vezes o entretenimento até que não é vendido como entretenimento. Não, venha porque o meu pastor prega muito bem. Mas você está falando do quê? Do pastor. E aí o que acontece? Isso cria um vínculo entre uma pessoa e outras pessoas, mas não cria um vínculo necessariamente com Deus. E quando a relação humana é muito frágil. Quando qualquer problema vem e interfere nessa relação humana, a pessoa se afasta. Aí a questão, ela se afastou de Deus? Talvez ela nunca tenha estado próxima de Deus. Entendi. Então não era até uma relação frágil com Deus, era talvez uma relação frágil até com a instituição. Eu acho que sim. Ou com uma pessoa. Talvez nunca conheceu a Cristo de fato. Então a pessoa tem que ter um compromisso com Jesus, que nos salvou, veio para nos salvar do pecado, que nos chama ao arrependimento, nos chama para caminhar com Ele mediante a renúncia de nós mesmos, mediante a carregar a nossa cruz diariamente. E essa não é uma mensagem muito popular.